Olá, alunos, vou estar aqui com estequiometria, né? A gente já viu o balanceamento e agora vou estar dando continuidade ao nosso conteúdo, abordando estequiometria e cálculo estequiométrico, né? Então, nós vamos agora para um conteúdo que cai no Enem, né? Então, esse conteúdo, esse tema sobre estequiometria é muito importante para vocês. O que é que eu posso falar para vocês sobre estequiometria? Né? Então, estequiometria é o cálculo que permite relacionar quantidades de reagentes e produtos que participa de uma reação química com auxílio das equações correspondentes. Fazendo a decomposição do nome estequiometria, pessoal, estequio significa quantidade, elemento, né, que vem do latim, e metria significa medida, ou seja, estequiometria é o estudo das relações quantitativas de átomos, moléculas, massa, volume, entre as substâncias que participam de uma reação química. Pessoal, observem que nessa proposta de quantidade, para vocês é importante, né, que vocês possam recordar uma relação que nós podemos chamar de relação molar. Pessoal, aquela relação que eu tenho um mol para uma determinada substância. Então, resumidamente, né, eu vou mostrar para vocês essa relação molar. Em um mol, pessoal, de uma substância qualquer, encontraremos ali 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o número de moléculas e esse é um número muito famoso que é o número de Avogadro. Então, pessoal, nessa mesma substância, em um mol dessa mesma substância, eu também posso encontrar uma massa, né? E eu posso chamar de massa molar, e que essa massa molar, ela é expressa em grama. Tia Iva, tem como calcular a massa? Sim, pessoal, tem como eu calcular essa massa. Basta que eu possa apresentar para vocês a fórmula química da substância e com auxílio da tabela periódica você pode calcular essa massa molar. Já para um mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP, eu vou ter um volume de 22,4 litros. Sabendo esta relação molar, pessoal, vocês vão conseguir resolver, né, qualquer exercício. Ou seja, pessoal, essa relação que eu mostrei para vocês de um mol, ela está diretamente, né, está diretamente associada à resolução dos problemas estequiométricos. Tia Ivo, no que se fundamenta a estequiometria? Para nos permitir esses cálculos de quantidades entre as substâncias que estão participando. Então, pessoal, a estequiometria se fundamenta em duas leis ponderais, né? Uma dessas leis é uma lei muito importante e já é conhecida de vocês, que é a lei de Lavoisier. Essa lei é conhecida como a lei da conservação das massas. Experimentalmente, Lavoisier quis provar que a massa total inicial, que é os meus reagentes, é igual à massa total, né, a massa final, que é os meus produtos.
Então, a estequiometria é isso, pessoal. Nos propõe trabalhar com esses cálculos, né, com essas proporções, e também nos mostra que em uma reação química, no início nós temos os reagentes e no final da reação, depois da seta, né, nós temos os produtos. Observando uma reação química da formação do gás carbônico, né, nós temos uma certa quantidade de massa de carbono, que é 12, mais a massa do O2, né, do gás oxigênio. Então, cada oxigênio, a massa na tabela periódica é 16. Então, 16 vezes 2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio, é 32. Somando essas massas, pessoal, que dá igual a 44, essa mesma quantidade de massa tem que estar também no final da reação química, que é os produtos. Então, somando a molécula do gás carbônico, né, eu vou ter que ter a tabela periódica, por exemplo, o carbono é 12 mais o oxigênio é 16. Se ele tem 2 vezes o oxigênio, você multiplica por 2. Então, 16 vezes 2, 32. Então, vai dar 12 mais 32, vai dar igual a 44. Então, essas massas se conservam. Concluindo, pessoal, as partículas iniciais e finais são as mesmas e massa iguais, né? A mesma quantidade de massa que estiver nos reagentes também tem que ter nos produtos. A outra lei, pessoal, é a lei de Proust, né, que é a lei das proporções constantes. Observem que o que é que eu posso ter aqui em uma equação química. Observem aqui na nossa equação química, que é a formação do gás carbônico, né? Eu tenho 1 mol de carbono para mais 1 mol de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico. Então, pessoal, se nós tivermos 2 mols de carbono, eu vou precisar de 2 mols de O2 e vou produzir 2 mols de gás carbônico. Finalizando, duplicando a quantidade de átomos, todas as massas dobrarão. Eu acho que deu para vocês entenderem. Para se colocar em prática a resolução dos cálculos estequiométricos, né, que é bem conhecido da gente, a estequiometria, né, então, para se colocar em prática, eu vou mostrar algumas considerações que devemos seguir. Para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, devemos seguir, né, esses passos abaixo, que é primeiramente escrever a equação da reação química, né, e em alguns vestibulares e Enem, geralmente já vem a equação química. Há situações como as reações de combustão e de neutralização, em que você precisa descobrir, né, ou seja, colocar a reação química, né, escrever a reação química. Depois, pessoal, devemos ajustar os coeficientes da equação, né, destacar 2 substâncias para trabalhar, a da pergunta e a do dado fornecido. Depois estabelecer relação quantitativa entre essas 2 substâncias, usando os seus coeficientes estequiométricos. Por último, resolver o problema usando regra de 3 com o dado fornecido e a pergunta do problema. Pessoal, nós vamos agora praticar a estequiometria, nós vamos fazer essa relação de quantidade. E antes eu gostaria de dizer para vocês que a estequiometria, ela está no nosso cotidiano, ela é muito usada no nosso cotidiano, como por exemplo, na cozinha, né, se você for fazer um pudim ou
você tem que usar as proporções certas para uma certa quantidade, né, que você quer produzir, quantidade de cada ingrediente. Também podemos fazer essas proporções da massa do gás carbônico liberado no ambiente, a quantidade de combustível é gasto por quilômetro. E aí a estequiometria está nas atividades mais simples do nosso dia a dia também, como fazer um bolo, né? Se você vai fazer um bolo, você precisa de uma certa quantidade dos seus reagentes, né? Para um bolo você tem uma certa quantidade. Por exemplo, se você for fazer um bolo e precisa de 3 ovos, né, para se produzir esse bolo. Então, se você for produzir 2 bolos, né, 2 bolos, você vai ter que dobrar essa quantidade, tanto a quantidade de ovos quanto a quantidade dos demais reagentes. Se você, para um bolo, você faz com 3 ovos, você for produzir 2 bolos, você vai ter que usar 6 ovos. Então, você vai ter que dobrar essa quantidade, né? Então, no nosso cotidiano é bastante usado, né? E esse cálculo é usado também na indústria, né? Industrialmente, para produzir os nossos produtos, como shampoo, né? Também é utilizado para produção de medicamentos. Então, tudo isso tem que saber a quantidade exata. Então, é usado no nosso dia a dia. E nós também usamos a estequiometria diariamente, né? E a estequiometria aqui na química é pura matemática, né? São cálculos matemáticos. Nós vamos usar uma regra de 3, que é bastante conhecida também na matemática. E agora eu vou mostrar para vocês como podemos realizar o nosso cálculo estequiométrico, né? Então, a gente vai precisar interpretar a questão, né? Onde entra aqui o português, né? Você precisa ler a questão. Se você não gosta de ler, você vai ter que gostar para poder interpretar a questão, para poder realizar, né, fazer a resolução dessa questão. Principalmente quem vai fazer Enem, vestibular, precisa muito interpretar a questão para que você possa chegar na resposta exata. Logo, também você precisa identificar quem vai importar na equação, né, as substâncias, porque vamos supor que na reação química, em uma reação química eu tenho 2 produtos, eu tenho, vamos supor aqui, 2 reagentes, eu tenho 2 produtos, eu não vou usar essas 4 substâncias que participam da minha reação química. Então, a gente tem que interpretar aí para ver qual substância é a questão, a situação, o problema está pedindo para que eu possa resolver a questão. Então, nós temos que fazer aqui também a regra de 3, né, para poder chegarmos na resposta. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou para a nossa primeira situação, que é a relação de massa para massa. Qual a massa de água dada em gramas produzida a partir de 16 gramas de hidrogênio, gás, né? Um gás hidrogênio. Então, você já começa destacando as substâncias dessa equação química que você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar com 2 substâncias, que no caso ele pede aqui a massa de água, né? Já destaquei aqui a massa de água. Você vai trabalhar com a água que está aqui nos produtos. Então, ele diz qual a massa de água. Eu já sei que eu vou trabalhar com a massa da água, dada em gramas. Então, vou trabalhar aqui em gramas, produzida a partir de 16 gramas de gás hidrogênio. Então, vou trabalhar com o gás hidrogênio, que está aqui nos reagentes, e a nossa molécula de água. Então, vamos fazer aqui a relação. Então, pessoal, se esse é um dado fornecido pela questão, já vou montar aqui minha regrinha de 3, né? Vou colocar aqui embaixo do gás hidrogênio, né? Que ele está me dando aqui o dado fornecido, que é o que? 16 gramas do gás hidrogênio. Colocando aqui os 16 gramas está para quanto de água, né? Ele está perguntando qual a massa
dada em gramas, produzida a partir de 16. Então, não sabe. Então, vou colocar aqui o X, né, representando, que é o da pergunta, né, o que a situação, problema, o que está me perguntando aqui a questão. Então, 16 está para X, que é o da pergunta. Agora, nós vamos para a nossa equação química, que agora nós vamos ter que utilizar, buscar a massa do hidrogênio e a massa da água, né, que é a massa molar, que a gente pode calcular pelas suas massas da tabela periódica, né, a gente vai ter que usar a tabela periódica. Então, você vai calcular a massa, aquela massazinha lá, molar, a massa atômica que está lá na tabela periódica. Então, aqui o hidrogênio está, temos 2 mols de hidrogênio, que está para 2 mols de água. O que é que nós vamos fazer agora, tia Iva? Pessoal, ó, como eu já tirei aqui os dados, né, que da pergunta, que aqui tem 16 gramas de hidrogênio e ele está querendo saber qual a massa produzida aqui a partir de 16 gramas de hidrogênio. Logo, eu já tirei aqui, né, os dados da pergunta, o dado fornecido e a pergunta, né, que está para X, vai ser em gramas. E logo eu vou fazer a massa molar das duas substâncias da nossa equação química, a qual você vai trabalhar, que é a molécula de gás hidrogênio e a molécula de água. Então, esse 2 aqui, que é o coeficiente estequiométrico, você vai transformar em massa, né? Primeiramente, você vai calcular a massa do hidrogênio, né? Se você for olhar lá, a massa do hidrogênio, a massa atômica é 2, né? Então, é 1, desculpa aí, pessoal, é 1. Como eu tenho 2 hidrogênio, né? Eu vou multiplicar aqui 1 vezes 2, eu tenho 2 gramas. Então, esse 2 aqui, que está à frente da substância, vai ser multiplicado por essas 2 gramas. Então, 2 vezes 2, eu tenho 4 gramas de gás hidrogênio, que está para... Aí, nós vamos para a molécula de água, né? Eu coloquei aqui no cantinho a massa molar da molécula de água, né? Eu tenho 2 hidrogênio, a sua massa atômica é 1 vezes 2 é 2. O oxigênio, sua massa é 16, né? Vezes 1 dá igual a 16. Então, eu somando 2 mais 16, a massa molar da molécula de água é 18 gramas, né? Então, eu tenho que transformar esses 2 mols que está aqui à frente da substância de água, né? Eu tenho que transformar em massa, então, eu vou multiplicar esses 2 aqui por 18. 2, porque eu tenho 2 vezes essa quantidade, né? 18 está para 1 mol. Mas eu tenho aqui o 2 à frente, quer dizer que eu tenho 2 vezes essa molécula de água. Então, 2 vezes 18, 36 gramas. Aí você multiplica cruzado, pessoal. Você vai multiplicar cruzado aqui, né? Aquela multiplicaçãozinha da regra de 3. 4 gramas está para X, igual a 16 vezes 36, vai dar 576. Depois você vai X igual a 576 dividido por 4. X vai dar igual a 144 gramas de água, né? Então, aqui vai ser 144 a resposta. Seguindo com mais um exemplo, né? Relação de massa para volume. Aqui pergunta qual o volume de amônia produzido nas condições normais de temperatura e pressão por 12 gramas de H2, que reage com N2, né, suficiente. Então, nós vamos aqui destacar as substâncias aqui que nós vamos trabalhar nessa reação química, na síntese da amônia, né? Nós temos o gás nitrogênio, o gás hidrogênio, formando a nossa molécula, que é a amônia. Então, nós temos aqui na questão, né, o volume da amônia. Eu já sei que eu vou trabalhar com volume, né, que aqui a amônia aqui é volume de amônia. Vou trabalhar com essa substância aqui na questão, que no caso aqui é a amônia, né? Vou circular aqui, vou destacar a amônia, só vou trabalhar com 2. E vou trabalhar com o gás hidrogênio, né? Então, aqui o gás hidrogênio tem 3 mols, que está para 2 mols de amônia. Observando aqui, pessoal, nós temos o gás hidrogênio, né? Que é a substância que eu vou trabalhar, e a nossa amônia, né? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Aqui, o gás hidrogênio, né, está aqui em massa, que está expresso em massa,
na pergunta. Então, eu vou destacar, né, o dado, né, que a questão está me fornecendo e a pergunta, né, o que é que ele pergunta? Qual o volume da amônia? Então, eu vou colocar 12 para X, né, que eu não coloquei lá do jeito que eu fiz na outra, que foi só para explicar mesmo, aqui eu vou direto. Então, 12 para X. Então, depois eu vou para a equação química, né, que eu quero os dados da equação química. Quais são os dados da minha equação química? Primeiro eu vou calcular a massa molar do gás hidrogênio, né, como o gás hidrogênio, a sua massa é 1, e eu tenho 2 vezes esse gás hidrogênio, eu vou multiplicar 1 vezes 2 é 2, né? Só que eu tenho que transformar esse número estequiométrico em massa. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 2 vai ser igual a 6, né? Vai ser igual a 6. Então, eu tenho 6 gramas de gás hidrogênio. Agora, vamos ver a quantidade de massa molar dessa minha substância, já que eu vou trabalhar aqui com volume, né? Então, eu não vou precisar calcular a massa molar, né? Aqui, porque eu estou trabalhando massa para volume. Então, vocês sabem que para 1 mol de qualquer gás, né, dessa substância aqui, de qualquer gás, o seu volume é 22,4 litros. Observem que aqui, eu tenho, à frente da substância, eu tenho um número estequiométrico que é 2. Esse 2 eu vou ter que transformar aqui em litro, que para 1 mol eu tenho 22,4. Para 2 mols, né, eu multiplico aqui 2 vezes 22,4, eu vou ter 44,8. Então, eu vou colocar 6 gramas, né, as 6 gramas aqui do gás hidrogênio, né, que eu já fiz o cálculo, está para 44,8 litros. E os dados fornecidos aqui pela questão, pessoal, você pode fazer aqui ao contrário, pode colocar primeiro os dados fornecidos da questão e depois ir para os dados da equação, o dado da equação. Então, nós vamos aqui 12 gramas, que é o 12 do hidrogênio, está para X, né? Está aqui para X. Vamos aqui fazer aquela regrinha, né? Que é multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer aqui, eu já posso passar aqui o X, isolar, né? Colocar aqui 12 vezes 44,8 dividido por 6. Então, 12 vezes 44,8 vai dar 537,6. Então, 537,6 dividido por 6, eu chego a um volume de 89,6 litros de amônia. Pessoal, agora nós vamos resolver um problema, uma questão de rendimento, né? Então, devemos também levar em conta alguns termos envolvidos em cálculos desse tipo, né? Que são pureza, né, da equação de uma substância, se refere a quanto do reagente realmente é capaz de reagir para formar determinado produto. O rendimento, né, que o rendimento tem relação em especial com o produto, né? Então, quando uma reação tem rendimento total, significa que toda a quantidade prevista em cálculos será obtida. Porém, isso, na prática, geralmente não ocorre devido a resíduos que se formam nas reações. Porém, se efetuarmos os cálculos e percebermos que determinada reação formaria em condições ideais, vamos supor, 180 gramas, e houve na prática um rendimento de 50%. Então, devemos considerar que temos apenas 90 gramas do produto. Vamos praticar aqui para que vocês possam entender melhor. Questão de rendimento. A combustão de 36 gramas de grafite, representado pelo carbono IC, provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento da reação? Como você pode perceber, né, se essa questão aqui não me deu
a equação química. É uma reação de combustão, então você vai ter que escrever essa equação química. Primeiramente é carbono mais O2 formando o gás carbônico, que também cada substância está para 1 mol. Segundo, você vai pegar aqui os dados, né, que no caso aqui ele pede, você vai saber primeiramente a quantidade em grama do carbono e a quantidade em grama do gás carbônico. Primeiramente, você pode até já tirar o dado da questão, né? O que foi que ele me forneceu. 36 gramas de grafite, né? Eu já sei que eu vou trabalhar com carbono e ele pergunta qual o rendimento da reação, que no caso é o gás carbônico. Fazendo isso, eu vou procurar aqui quantas gramas, né, desse gás carbônico, né, para que eu possa levar para o rendimento. Então, aqui eu tenho 12 vezes x vai dar 12x e 36 vezes 44. 36 vezes 44 vai dar 1584. Então, você vai isolar aí o x, que vai dar igual a 1584 dividido por 12. Dividindo esse valor por 12, eu vou chegar aqui no resultado que é x igual a 132, né? Então, aqui 132. Esse valor aqui, pessoal, dessa parte aqui que eu fiz, né? Ele vai estar para 100%. Então, aqui na parte 2, que é o rendimento, tudo isso aqui que eu calculei dessa combustão do gás carbônico vai estar para 100%. Só que na minha questão, ele pede o rendimento da reação, né, para a formação de apenas 118,8 de gás carbônico. Então, para 100%, eu tenho 132, mas só que a formação do gás carbônico, né, com a combustão do grafite, provocou a formação apenas de 118,8. Então, a gente vai saber qual foi esse rendimento. Então, eu vou pegar 132, que está para 100%, e vou pegar aqui o valor, né, o dado que me forneceu a questão, que é 118,8 de gás carbônico, está para x, que eu estou procurando a porcentagem. Então, x é igual a 90%, né? Então, aqui foi produzido 90% de gás carbônico. A resposta aqui é a alternativa E. Continuando aqui nas relação, pessoal, nessa relação de massa molar, nessa relação molar, eu vou fazer aqui a relação de mol para mol, só explicando mesmo. Tenho aqui uma equação que é a síntese da amônia, né? Então, eu vou mostrar aqui de mol para mol, eu tenho uma molécula, no caso aqui um mol, né? É uma molécula que está para 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então, 3 moléculas de gás hidrogênio está para 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Já 2 mols, né, de amônia, que é 2 mol dessa molécula, eu vou colocar 2 vezes 6 a 23. Então, aqui eu tenho 10 a 23, né? Então, aqui eu tenho na primeira 1 mol, 3 mols e 2 mols, né? Que é só para mostrar mesmo para vocês. Né? Então, aqui eu posso até já fazer aqui essa relação de mol para mol. Então, quantos mols de NH3 serão produzidos a partir de 5 mols de H2? Então, aqui na questão, olhando aqui a nossa equação, eu vou trabalhar com duas substâncias. O gás hidrogênio e a nossa amônia. O que é que nós vamos fazer aqui? Então, eu vou trabalhar apenas com os coeficientes estequiométricos, que é o número de mol. 3, né? Aqui o gás hidrogênio tem 3 mols e a nossa amônia tem 2. Só vou mexer mesmo com esse número de mol. Então, eu vou colocar aqui, tirar aqui, né, esses dados, o que estão me pedindo aqui na nossa questão.
Primeiramente, eu vou tirar 3 mols, né, aqui da nossa equação. Depois, eu vou tirar os dados fornecidos aqui da questão. Você pode fazer primeiro com os dados da questão, colocar 5 mol de H2 está para X e depois tirar os dados da equação. Então, eu vou tirar primeiro aqui os dados da equação. Então, eu tenho 3 mols de H2 está para 2 mols de NH3. Então, aqui na equação pede 5 mols de H2, né? Aí eu vou colocar abaixo, né? Já que eu estou trabalhando com o gás de hidrogênio aqui, a pergunta está me fazendo 5 mols de H2, quanto é que eu vou ter de amônia? Então, 5 mols, e eu não sei quanto é que eu vou ter de amônia, eu vou colocar X. Então, em 5 mols, eu vou ter 3,3 mols de amônia. Já na relação de massa para mol, pessoal, né, vou mostrar aqui para vocês usando a mesma equação. A questão me pede qual a massa em gramas de NH3 que será produzida a partir de 4 mols de N2. Então, vou separar as duas substâncias que eu vou trabalhar. O gás nitrogênio, né, está para 1 mol. Eu vou trabalhar aqui ele para 1 mol. E vou trabalhar a nossa amônia, que a amônia, esse mol aqui eu vou transformar em grama, porque a amônia eu tenho que passar aqui para grama. Porque ele pede qual a massa em gramas de NH3 que será produzida a partir de 4 mols. Então, esse aqui são os dados fornecidos pela questão. Colocando aqui, pessoal, ó, o nitrogênio aqui, o gás nitrogênio está para 1 mol, né? Aí eu vou colocar aqui 1 mol de amônia está para 2 mols de NH3. Aí, pessoal, eu vou colocar o gás nitrogênio para 1 mol, novamente aqui, né? 1 mol de N2 está para... Aí eu vou transformar esses 2 mols da amônia em grama. O que é que eu vou fazer para que eu possa transformar? Primeiramente, eu vou procurar a massa molar de NH3, né? Como vocês podem ver aqui no cantinho, o nitrogênio, a massa encontrada na tabela periódica é 14, mais, né? Eu vou colocar aqui mais. O hidrogênio, a massa é 1 vezes 3, vai dar 3. Então, 14 mais 3 vai dar igual a 17. Essa grama aqui em mol, pessoal, eu vou multiplicar por 2. Multiplicando 17 por 2, eu vou encontrar a massa da amônia, né? Das 2 moléculas de amônia, porque eu tenho 2 mols. Vai dar o quê? 34, né? Então, aqui, você fazendo a regrinha de 3, né? Multiplicando cruzado, eu vou ter X igual a 136 gramas de amônia. Essa é a resposta. Espero que vocês tenham compreendido.